Olá pessoal, aqui é a Bárbara Centelhas da Agrimet e eu tô de volta para falar um pouquinho sobre o prognóstico climático e a previsão do tempo para as principais regiões produtoras do Rio Grande do Sul, em parceria com a RTC. Bom, pessoal, como todo começo de mês, trago a atualização dos prognósticos, aqui focando principalmente na chuva, mas a temperatura, como nós vínhamos vendo, segue com prognósticos de ficarem acima da média para o próximo trimestre. Olhando aqui a chuva, eu trago a atualização de dois modelos. O da esquerda, que o mapa da esquerda é o IRI, da Universidade de Colômbia dos Estados Unidos, que mostra pra gente, muito em consenso com o que o INMET, que é o mapa da direita, mostra para nós também, agora focando aqui no Rio Grande do Sul, onde ambos os modelos mostram que nós temos probabilidades muito elevadas de ter chuvas acima da média no sul do país, mas principalmente no estado do Rio Grande do Sul. Aqui a gente vê no mapa do IRI trazendo uma probabilidade, então aqui ele fala em termos de probabilidade, enquanto que o INMET traz em termos de anomalia, a intensidade dessa anomalia. Então a gente vê que algumas regiões podem ficar de 100 a 200 milímetros acima da média, grande parte do estado, e a parte mais noroeste podendo ter anomalias até de 200 a 300 milímetros acima da média para o mês de outubro, novembro, dezembro. A gente sabe que o mês de setembro foi um mês com bastante volume de chuva, a gente vai ver isso na previsão também, olhando aqui o mapa de armazenamento de água no solo, mas, só para mostrar que é um exemplo do dia 4, da previsão para o dia 4 agora, que está sendo liberado esse vídeo, no dia 4 de outubro, que a gente tem um cenário para o Brasil todo, de déficit hídrico, principalmente, algumas regiões isoladas aqui, onde não tem nem excedente, nem déficit, mas as chuvas que estão previstas trazem cenários aí de déficit muito elevado para o Rio Grande do Sul. Cenário que foi observado ao longo do mês de setembro e que inviabilizou o início do plantio de diversas culturas, das culturas aí pensando na safra que está para começar. Então, arroz, feijão, até o próprio milho foi muito prejudicado pelo excesso, além da cultura do trigo, que pode ter sido prejudicada também pela ocorrência de doenças fúngicas como giberela. Então, só mostrando aqui que a gente fala muito do armazenamento, e o armazenamento, que são esses mapas aqui à direita, representam muito como que está a condição de água no solo, mas esse mapa aqui da esquerda mostra a condição de excedente, o quanto choveu acima da média, e isso também pode trazer condições críticas para as culturas no Rio Grande do Sul, então achei importante trazer essa visão. E em termos de previsão, daqui para frente, então começando agora aqui no dia 2, quando eu estou gravando, indo até mais ou menos o dia 16, 17 de outubro, a gente vê que a tendência é o armazenamento de água no solo permanecer em altíssimos níveis, muito em decorrência dessa chuva prevista que nós vamos ver daqui a pouco. Então, o solo está armazenando tudo que ele tem competência, capacidade de armazenar e possivelmente gerando excedentes que podem trazer problemas operacionais. Bom, entrando na nossa previsão, que é o que realmente interessa, entender o que vai acontecer nos próximos dias, começando aqui com a região do noroeste, então começando aqui com Santa Rosa, o que nós podemos observar que os últimos 15 dias foi de menores volumes de chuva, como era o esperado, a previsão não apontava para volumes tão significativos, estava mais concentrado agora nessa quinzena que vai começar, e aí a gente vê de fato, muita chuva sendo prevista agora do dia 3, mais ou menos, a gente está no dia 3 aqui, do dia 3 até o dia 7, 8, 9, indicando aqui pela Climatempo, um período bem curto sem chuvas e depois essa retomada. A gente vê um consenso tanto entre Climatempo e NOAA, tem uma divergência em relação ao volume, e aí a Climatempo soma um valor bem acima do NOAA, que fica de 270 milímetros contra 142 do NOAA. Mas vocês veem que muito nesse início de outubro tem volumes bem significativos aqui no dia 6, podendo atingir até 60 milímetros em Santa Rosa. Olhando São Luís Gonzaga, a gente tem um cenário muito parecido, São Luís Gonzaga que registrou uma chuva no dia 19 de setembro, mas aí dali para frente agora a gente teve poucos volumes de chuva e agora essa retomada mais intensa que também geram volumes significativos, tanto sendo previstos pela NOAA quanto pela Climatempo, mas tem uma diferença aí, principalmente em decorrência da chuva que acontece de novo no dia 6. Então, Climatempo para São Luís Gonzaga somando 267 milímetros e NOAA somando 160. Olhando Campo Novo a gente tem uma redução no volume de chuvas previsto aqui
pela clima-tempo, né? Não está tão intenso quanto estava sendo previsto ali para Santa Rosa, São Luís Gonzaga, mais próximo do NOAA, mas mesmo assim volumes significativos acima de 100 milímetros. Então, o NOAA somando 136 milímetros, enquanto que a clima-tempo soma 194. E, de novo, bato nessa tecla aqui do dia 6 para essa última região do noroeste, onde a gente pode ter chuvas aí de 60 milímetros, 40, né, nos próximos dias de 60, somando praticamente 100 milímetros em 2, 3 dias, né? Um período, de novo, sem chuvas aqui, mais no início do segundo decêndio de outubro, e aí essa chuva retoma, a clima-tempo mostra com mais intensidade do que o NOAA, mas retoma uma chuva se aproximando aí da segunda quinzena de outubro. Entrando na região do Planalto que nós começamos aqui por Água Santa, o cenário fica muito parecido, né, onde a gente tem a clima-tempo trazendo volumes mais significativos, principalmente nesse início de previsão, e aí no restante da previsão a gente tem menores volumes de chuva sendo previstos, mas ainda assim chuvas significativas, volumes significativos. O NOAA somando 186 milímetros contra clima-tempo, que soma 290. Né? E a gente vê que aqui no dia 6, para essa região em Água Santa, supera 80 milímetros de chuva sendo previstos pela clima-tempo principalmente. Né? A gente teve um volume registrado nos últimos dias, mais do que previsto, né, ou observado na região do noroeste. Olhando Sarandi, NOAA e clima-tempo se aproximam um pouco mais, né? O volume do dia 6 não aparece com tanta intensidade pela clima-tempo aqui, fica mais em decorrência da previsão do NOAA, mas no dia 9 e 10 aparece uma nova previsão aí de volumes significativos, aproximadamente 60 milímetros, e aí o restante da previsão já fica com volumes um pouco menores. Então, NOAA somando 153 milímetros contra clima-tempo, que soma 178, então uma proximidade maior entre as previsões. Olhando não me toque, esse cenário muda drasticamente novamente, né? A gente tem volumes muito significativos sendo previstos pela clima-tempo, com destaque para 3 datas. O dia 5 e 6, entre o dia 5 e 6, onde as chuvas podem somar mais de 80 milímetros, depois entre o dia 9 e o dia 10, superando 40 milímetros, e depois, a partir do dia 13, 14, até o fim da nossa previsão, que vai até o dia 18 de outubro, com volumes aí na casa dos 20 milímetros. Então, faz com que a clima-tempo, principalmente, some um volume exorbitante de 327 milímetros contra 183 milímetros previstos pelo NOAA, que também é um volume significativo aí para um período de 15 dias. Olhando Ibirubá segue um padrão muito próximo a Não Me Toque, já vem, né, assim como o Não Me Toque, de chuvas dos últimos 15 dias, o que faz com que já tenha bastante água no sistema, no solo, e daqui para frente a previsão é de um volume extenso, né, principalmente nessas datas que eu mencionei para Não Me Toque, então de entre 5 e 6, 9 e 10, e no final da nossa previsão, no dia 18, a gente tem volumes significativos, com destaque para os 5 e 6, onde soma 80 milímetros em um único dia. Então, a clima-tempo, de novo, uma previsão acima de 300 milímetros, somando 316 milímetros nos próximos 15 dias, e NOAA somando 193, esse volume mais intenso concentrado do nosso início da previsão, que também é o período onde a gente tem maior assertividade, né? Então, fica o alerta aí para esse volume excessivo de chuvas acontecendo nos próximos dias. Entrando na região noroeste-centro que nós começamos aqui por Panambi, que segue o padrão da região anterior, onde a gente tem um volume somado aí de 313 milímetros previstos pela clima-tempo, grande parte desse volume se concentrando no início dessa quinzena também, onde a gente tem do dia 5 para o dia 6 um volume de aproximadamente 80, até superior a 80 milímetros sendo previsto, e depois, um pouco antes, né, dia 9, somando aí em torno de 50 milímetros. Então, um volume já bem significativo num espaço curto de tempo. A NOAA traz um cenário um pouco menos drástico, né, onde a gente tem volumes previstos em períodos muito semelhantes a clima-tempo, mas numa intensidade menor, e o seu total é de 176 milímetros nos próximos 15 dias. Olhando Cruz Alta a gente tem uma distribuição da chuva muito parecida com as demais regiões, então esse início da previsão, os primeiros 5, 6 dias com bastante volume, né, clima-tempo de novo, batendo mais essa tecla do volume excessivo, um período sem chuvas aqui do dia 10 até mais ou menos o dia 13, e depois a retomada de um volume de chuvas tanto pela clima-tempo quanto pelo NOAA, mas numa escala um pouco menor.
A Climatempo saindo aqui em Cruz Alto da casa dos 300 milímetros, mas ainda assim em previsões elevadas de 285 milímetros, contra a NOAA, que soma 189 milímetros nos próximos 15 dias. Olhando Tupaciretã a gente tem um cenário aí de bastante chuva também, como a gente observou nas últimas regiões, mas com volumes muito parecidos, pelo menos um pouco mais próximos entre NOAA e Climatempo, onde ambas as previsões trazem volumes na casa dos 200 milímetros, né? A NOAA ficando na casa dos 209, contra a Climatempo ficando 236 milímetros, e de novo, né? Esse volume maior da previsão se concentrando nos extremos. No início da nossa previsão, do dia 4, 5 até mais ou menos 9, 10, e depois a partir do dia 14 até o dia 18. Olhando Júlio de Castilhos a gente tem uma mudança no cenário, né? A gente tinha uma previsão muito maior sendo prevista pela Climatempo constantemente aí por todas as regiões e localidades que nós passamos, e aqui em Júlio de Castilhos esse cenário inverte. A gente tem NOAA trazendo um volume de 212 milímetros para os próximos 15 dias, concentrando agora, né, no dia 4 para 5, depois 7, 8, 9 e retomando esse volume excessivo no dia 14, 15 até o dia 18. Então 212 milímetros, como eu já mencionei para NOAA, e 121 milímetros sendo previstos pela Climatempo. E por fim, entrando na região Centro-Sul, a região Centro-Sul que nós começamos aqui por São Cepé, que também traz uma previsão bem elevada, né? Mas de novo, NOAA nessas regiões está trazendo um volume maior do que a Climatempo não está prevendo um volume tão excessivo de chuva, principalmente no fim da nossa previsão, onde a NOAA continua com volumes acima de 20 milímetros, 30 milímetros, a Climatempo já reduz bastante esse volume. Então, os maiores volumes previstos pela Climatempo ficam aí nos próximos 5, 6 dias, que somam 121 milímetros no total dos 15 dias, contra 219 milímetros previstos pela NOAA nessa quinzena também. Caçapava do Sul, a gente segue num cenário muito parecido, né? O NOAA trazendo volumes muito mais elevados em relação à Climatempo, que soma aqui 210 milímetros. A Climatempo um volume um pouco bem baixo, inclusive, depois até rever isso, não acredito que seja correto esse volume, mas trazendo um volume bem baixo aí para Caçapava do Sul em relação à Climatempo, uma diferença bem drástica. Olhando Bagé também a Climatempo traz um volume bem baixo em relação ao que a NOAA está trazendo. A gente já vê uma redução, né, em relação às demais regiões, mas ainda assim agora a discrepância é muito grande entre NOAA e Climatempo. Climatempo prevendo 32 milímetros que se concentram aí nos próximos 2, 3 dias, contra a NOAA que traz chuvas aí, não com alguns espaçamentos, alguns dias sem chuva, mas chuvas intensas, recorrentes aí ao longo dos próximos 15 dias, somando aproximadamente 159 milímetros. E por fim, a gente tem Arroio Grande, que também segue com o mesmo padrão ali para Caçapava, Bagé e agora Arroio Grande, que a Climatempo soma um volume bem baixo de 39 milímetros, concentrado aí nos primeiros dias do nosso prognóstico, contra 147 milímetros previstos pelo NOAA, aqui, né, sendo indicados tanto do dia 4 para o dia 5, quanto aqui no dia 13, né, que o volume pode atingir 60 milímetros, segundo a previsão do NOAA. Bom, pessoal, era isso que eu tinha para apresentar hoje para vocês. O foco realmente foi no prognóstico climático e na previsão do tempo. Reforçando o que eu comentei no início do vídeo, a gente está num período aí onde as chuvas excessivas estão sendo previstas e estão ocorrendo, né? Discutimos muito sobre essa possibilidade quando o El Niño começou a ser diagnosticado e, de fato, a gente está vendo uma mudança, né, no padrão das chuvas com volumes excessivos. Então, isso traz uma boa disponibilidade de água no solo, mas também, como comentei, traz dificuldades para as operações de campo. Então, como eu sempre comento, é importante acompanhar diariamente a previsão do tempo e tomar a melhor decisão, as melhores estratégias para manter a operação em campo, combatendo, né, essas dificuldades que ocorrem devido ao excesso de chuva. Contem comigo e daqui 15 dias eu tô de volta com mais um ClimaCast.